Olá, meus amigos. Eu sou o professor Francisco Nobre e nós vamos hoje conversar sobre a geopolítica do registro de imóveis. Eu sei que o tema é um tanto inesperado e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos a ele. Em primeiro lugar, o que seria a geopolítica? A geopolítica é um desses temas da moda, é um campo de estudos multidisciplinar que reúne indagações não só a respeito da política e da geografia, como o nome indica, mas também envolve temas como a história, a economia, se analisam questões como o acesso a recursos minerais, a recursos hídricos, o acesso a fontes de energia, questões ambientais, enfim, é um tema que envolve diversas questões, diversos campos do conhecimento, sempre em busca de uma análise crítica a respeito do desenvolvimento do homem em relação ao espaço que ele ocupa. Então, basicamente, a geopolítica versa sobre isso, a projeção de poder do homem, do ser humano, sobre o espaço geográfico que o envolve. A partir daí se buscam explicações sobre, por exemplo, por que um país se desenvolve com mais facilidade que o outro, até em que medida os acidentes geográficos, o acesso a vias de transporte, de comunicação, favorecem ou dificultam o desenvolvimento de um país. São esses, basicamente, os temas que nós encontramos sendo discutidos sob essa denominação geral de geopolítica. Nós, já que estamos tratando de desenvolvimento, nós temos que pensar, antes de mais nada, quais são os gatilhos que levaram o homem a sair da Idade da Pedra, lá do Neolítico, e criar grandes civilizações que nós temos hoje em dia. O homem da Idade da Pedra, ele não se vinculava à terra, ele era o chamado caçador-coletor. Eram pequenos grupos humanos que exploravam ali as riquezas naturais mediante a coleta de frutos e de outros alimentos, mediante a caça de animais, e desse modo o ser humano ele era desligado da terra. Quando aquela região de caça se esgotava, ou aquela região de coleta se esgotava, ele se mudava para outra região e assim o homem não se apegava à terra. Há cerca de 10 milênios atrás, houve um grande passo na humanidade que foi a chamada Revolução Agrícola. Então, o ser humano passou a não mais a colher os frutos e os alimentos que a natureza oferecia, mas passou a produzi-los. E a partir do momento que passou a produzi-los, ele se desenvolveu. Surgiram as cidades, com a especialização de determinadas atividades que antes eram desenvolvidas por qualquer um do grupo, passou a existir nas cidades artesãos, comerciantes e governantes. E a partir da formação das cidades é que surgiu toda a civilização que nós conhecemos nos dias de hoje. Então nós temos aí na raiz da civilização moderna a figura da cidade. A cidade certamente é a maior construção que o ser humano pôde conceber. Não há nada maior do que a cidade na concepção daquilo que que o ser humano consegue produzir. Sem cidades, evidentemente, não haveria civilização. Por quê? A cidade é um polo condutor, centralizador de comércio, de ideias, de ciência, de cultura, de poder, enfim. Sem cidades, nenhum país se desenvolve. É só nós pensarmos nos grandes países desenvolvidos, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França,
na Holanda, enfim, nós sempre veremos ali presentes as grandes metrópoles mundiais. Aqui mesmo no Brasil, nós não conseguimos imaginar o Brasil sem as suas grandes metrópoles industriais, culturais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, enfim, as cidades são realmente a alma da civilização. Sem cidades não há desenvolvimento. E as cidades, nós sabemos, elas em geral se formam de maneira espontânea. Há, é verdade, casos de cidades planejadas, como Brasília, por exemplo, que foi construída do nada, mas em geral as cidades elas vão tendo uma formação orgânica, histórica, ao longo do tempo, em torno de acidentes geográficos ou aproveitando determinadas rotas de comércio ou acesso a determinados recursos naturais. Essa formação espontânea das cidades não elimina o fato de que o desenvolvimento das cidades depende de um certo conjunto de regras, um substrato jurídico que possa garantir o desenvolvimento adequado da cidade. Então é assim que nós vamos ter nas cidades normas, leis que estabelecem regiões, que estabelecem dimensões mínimas para os lotes urbanos, limites para a construção, né? Determinados locais não se pode construir acima de tantos andares, enfim, há todo um conjunto de regras que disciplina a utilização do solo urbano, com vistas a se garantir uma infraestrutura adequada, a se garantir que todos os cidadãos disponham de educação, de saúde, de segurança. Enfim, a cidade depende de um substrato jurídico que a sustenta. Mas mais do que isso, a cidade ela se caracteriza por uma intensa edificação. Se nós pensarmos numa cidade, o que imediatamente nos vem à mente? Grandes prédios, grandes edifícios de apartamentos ou de imóveis comerciais, de salas, lojas. Não é? O que caracteriza uma cidade é precisamente essa intensidade com que se realiza a edificação. E a edificação, muitas vezes, ela tem um valor superior e muito superior ao próprio solo sobre o qual ela vai aderir. Ora, vamos imaginar aqui a situação de um investidor que pretende realizar um grande empreendimento imobiliário. Vai construir um prédio, um arranha-céu com 50 andares, que vai representar ali a formação de centenas de unidades autônomas, sejam apartamentos, salas comerciais, lojas, enfim. Esse investidor ele vai aplicar sobre aquela parcela do solo urbano uma grande soma em dinheiro. Qual é a primeiríssima preocupação que esse investidor, que esse empreendedor terá? Ele vai querer saber se há segurança do ponto de vista jurídico sobre a propriedade daquele solo. Vocês imaginem o seguinte: alguém vai construir um prédio de muitos andares, investir milhões ali na construção de uma edificação sobre um imóvel que não se sabe quem é o dono, que não se sabe se há uma garantia a respeito da pessoa que titulariza aquele bem. Essa questão exatamente é a que faz surgir o registro de imóveis. Eu sei que muita gente diz, mas o registro de imóveis é um cartório, são os cartórios que atrapalham o desenvolvimento do Brasil. Será mesmo? Vamos entender essa questão de peito aberto aqui, com tolerância e com, digamos assim, com o coração preparado para receber essas informações? Vamos lá.
Em primeiro lugar, vamos entender o seguinte: o registro de imóveis seria apenas um lugar onde se arquivam os contratos aquisitivos dos imóveis. É verdade que em alguns países é assim. Nós sabemos que o mundo ocidental, ele basicamente está dividido entre dois sistemas jurídicos. Um sistema, que é o chamado sistema da Common Law, adotado pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos e por outros países que sofreram a colonização dos britânicos, né? Então, esse sistema da Common Law ele é característico da civilização que se originou com o imperialismo britânico. Já um outro sistema é o sistema romano-germânico, que é aquele que se origina do direito romano, também do imperialismo romano. Como a gente sabe, Roma dominou boa parte do mundo conhecido há coisa de 2 milênios atrás, e dessa forma os romanos desenvolveram um sistema de direito que até hoje é importantíssimo e que é usado em toda a Europa, que é utilizado na América do Sul praticamente por inteiro, né? Em muitos outros países da África e da Ásia adotam, ao menos parcialmente, conceitos do sistema romano-germânico. É chamado de romano-germânico, embora tenha sido criado pelos romanos antigos, pela Roma antiga, ele foi aperfeiçoado e consolidado na Idade Média pelos pensadores juristas germânicos. Muito bem, o sistema romano-germânico ele difere bastante em alguns aspectos do sistema da Common Law, aquele que é utilizado pelos países de língua inglesa. O sistema romano-germânico ele pressupõe que haja um registro da propriedade imóvel. É claro que de país para país, os efeitos desse registro, a forma de se registrar, o local onde se registra, vão variar. Mas o registro de um imóvel no sistema romano-germânico não é meramente o arquivamento de um contrato aquisitivo. No sistema romano-germânico, há uma análise jurídica bastante profunda, bastante intensa sobre aquele documento que nós vamos doravante chamar de título. Então, alguém comprou um imóvel, faz uma escritura, e essa escritura é o seu título. Para que a propriedade se transmita, diz o sistema romano-germânico adotado no Brasil, inclusive, é necessário que haja um registro dessa escritura. O que é esse registro? É meramente uma cópia desse documento a ser arquivada? Não. O registro envolve uma análise profunda do título. Vai haver um profissional especializado, chamado registrador, que vai verificar se quem vende tem poderes para vender, se quem compra pode comprar, se há algum evento que indique a existência de um direito de terceiro sobre aquele imóvel, como, por exemplo, uma hipoteca ou uma penhora realizada em uma ação de execução. Então, há toda uma análise que vai garantir que aquele registro seja algo inabalável. É verdade que o registro pode, em situações excepcionais, ser anulado numa decisão, numa sentença judicial, mas isso é muito raro de acontecer no sistema romano-germânico. E no sistema da Common Law, como é que isso funciona? No sistema da Common Law, basicamente só há o arquivamento do título. Então, há uma repartição onde a pessoa que adquiriu o imóvel vai levar lá o seu título e esse título não será analisado, será meramente arquivado. Ora, há uma grande diferença, vocês observem, na segurança sobre a validade do título. Em outras palavras, sobre a segurança a respeito de quem é o proprietário de um imóvel. No sistema romano-germânico, há uma garantia quase que insuperável de que aquele título é perfeito
e que a pessoa indicada no registro é a proprietária do imóvel. No sistema da Common Law não há essa mesma garantia, já que não há, na repartição incumbida de arquivar o documento, o título, não há nenhum exame a respeito do conteúdo do título e das circunstâncias em que ele foi formado. Isso faz com que surjam no sistema da Common Law, em primeiro lugar, empresas, escritórios de advocacia, empresas especializadas na análise de títulos. Então, se alguém vai comprar um imóvel, por exemplo, nos Estados Unidos, vai ter que ter um advogado especializado daquela determinada região onde o imóvel está sendo adquirido, que vai fazer a análise do título para dizer se aquele título tem um mínimo de segurança para atribuir a quem se diz proprietário do imóvel a condição de vendê-lo ao interessado. Além disso, no sistema da Common Law vai haver algo que para nós é quase que incompreensível, que é o seguro do título. O que é esse seguro do título? Chamado Title Insurance, né? Seguro do título. É um seguro feito para garantir que aquela aquisição não vai ser objeto de discussão no futuro. Se vier, por exemplo, uma ação judicial, se surgir um cônjuge que foi preterido, que deveria ter assinado a escritura e não assinou, assinado o contrato de venda, melhor dizendo, que no sistema da Common Law, em geral, não há escritura, há um contrato particular. Então, se apurar que o cônjuge foi preterido, o cônjuge do vendedor deveria ter assinado, não assinou, ou qualquer outro motivo, o vendedor é uma pessoa física e a pessoa que assinou representando aquela pessoa jurídica, não, o vendedor é uma pessoa jurídica, então a pessoa que representou aquela pessoa jurídica na assinatura não tinha poderes para isso. Todas essas situações podem acontecer e tudo isso vai infirmar a segurança daquele título. Então haverá sempre a possibilidade de um terceiro, haverá um risco aumentado, um risco bastante ponderável de alguém se dizer prejudicado com aquela venda e o comprador, sofrendo ali o prejuízo de perder o imóvel, ele vai ter direito a reclamar da seguradora, a quem ele contratou o seguro, uma indenização. Então vocês observem que são dois sistemas bastante diferentes. Os dois produzem efeitos, sim. Os dois têm vantagens e desvantagens, sim. Mas aquele sistema que está mais arraigado na nossa cultura é o sistema do registro de imóveis naquela modalidade romano-germânica, em que o registrador é um especialista que garante a validade daquele título que ele está registrando. É por isso que, às vezes, quem compra um imóvel talvez já tenha passado por essa experiência. Leva a escritura para ser registrada no registro de imóveis e a escritura é devolvida com exigências. O registrador diz, olha, tem que fazer isso, aquilo outro, faltou esse detalhe, faltou aquele outro aspecto. Então, só depois do título ser convenientemente, completamente analisado e escoimado de qualquer falha, é que ele será registrado. Então, isso dá uma segurança extraordinária. Sem dúvida, a primeira vantagem que nós vemos aí é que, se o comprador vier a ser alvo de uma ação judicial, ele não vai, em perdendo essa ação judicial, ele não vai receber apenas uma indenização e perder o imóvel. Na verdade, no sistema romano-germânico de registro de imóveis, é extremamente provável que nem haja ação judicial, já que aquelas razões que poderiam dar ensejo a uma ação judicial já terão sido eliminadas quando da análise do título. Ora, isso possibilita que o investidor, voltando novamente àquela ideia da pessoa que vai realizar, ou da empresa que vai realizar um grande investimento imobiliário, construir um arranha-céus, ora, isso vai fazer com que essa empresa ou esse investidor tenha segurança na realização desse empreendimento. Ele não vai ficar ali aplicando
milhões em cima de um terreno sobre o qual há incertezas a respeito de quem seja o seu proprietário. Então, se não há registro de imóveis, e aí nós chegamos finalmente ao ponto central daquilo que nós começamos a falar, se não há registro de imóveis ou algum outro meio de garantia da propriedade, como na Common Law existe lá o seguro contra evicção, o seguro do título, né, o Title Insurance. Então, se não há algum sistema de garantia, a cidade simplesmente não se desenvolve, porque ninguém vai realizar grandes aplicações de dinheiro em edificações sobre terrenos cuja titularidade é incerta. Esse, eu diria que é apenas o primeiro ponto em que o registro de imóveis se relaciona com a geopolítica. Sem registro de imóveis não há como se ter grandes cidades. Isso é, e nem mesmo médias ou pequenas cidades vão se desenvolver com segurança sem um bom registro de imóveis. Eu sei que muita gente pensa, mas o Francisco hoje está aí falando de cartórios, meu Deus do céu, os cartórios são uma coisa medieval. Hoje em dia nós temos o blockchain, os contratos podem ser colocados ali no blockchain de maneira segura. Ora, meus amigos, como nós dissemos, o simples arquivamento do título, seja numa gaveta, num arquivo ou num blockchain, no mundo virtual, isso não garante de maneira alguma a titularidade da propriedade. O que garante é a análise jurídica feita sobre o documento. Então, sem análise jurídica, o registro de um contrato no blockchain não tem valor nenhum. Sempre haverá necessidade de, antes de se colocar esse contrato no blockchain, haver uma análise jurídica a respeito da sua validade e da sua procedência. Não é mesmo? Então, aquela solução, muitas vezes propalada, cartórios são coisas da antiguidade, não sei o quê, isso são coisas superadas, são coisas que só servem de obstáculo ao desenvolvimento. Agora nós estamos vendo que é exatamente o contrário. Sem os cartórios de registro de imóveis, não há desenvolvimento nas cidades. Estamos falando apenas das cidades, vamos ainda falar de outras questões. Não é? Pois bem, já adentrando a outras questões, vamos analisar agora a economia de um país, como o Brasil, por exemplo. Qual é uma das maiores críticas que se faz à economia brasileira? A existência de juros altíssimos, não é mesmo? A todo momento nós ouvimos falar que os juros no Brasil são muito altos, que os juros no Brasil são estratosféricos, que são os maiores do mundo. Isso se deve a quê, meus amigos? Vamos pensar. Uma instituição financeira, um banco, quando vai emprestar dinheiro, o que acontece se aquele tomador do empréstimo não pagar a dívida? O que acontece? Muita gente, às vezes, pessoas que não são da área jurídica, imaginam, ele pode ser preso. Será que pode ser preso? Não, não pode ser preso, a não ser que ele tenha praticado algum ato ilícito na obtenção do empréstimo, tenha falsificado algum documento, alguma coisa assim, mas se não há nenhum engodo, nenhuma falsificação, se há meramente o não pagamento de uma dívida, o indivíduo não pode ser preso por causa disso. O Brasil é signatário do chamado Pacto de San José, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que garante que ninguém pode ser preso por dívida, a não ser naquela situação extrema da dívida de pensão alimentícia. Né? O devedor de alimentos, o devedor de uma pensão alimentícia, ele pode ser preso como uma forma de compeli-lo a pagar a dívida. Mas só nesse caso, em nenhum outro caso, os devedores vão ser presos porque não pagam uma dívida. Isso é uma garantia constitucional e que já
tem um influxo do direito internacional. Né? O Pacto de San José é um tratado internacional, um compromisso do Brasil perante outros países de que ele não admitirá a prisão por dívida. Então ninguém vai preso por dívida. E o que é que responde pela dívida? O que é que garante ao credor que ele será pago? Basicamente duas coisas na prática. Uma é o nome do devedor. Se o devedor não paga, ele vai ter o seu nome colocado num cadastro de restrição de crédito, como, por exemplo, o Serasa, e, desse modo, ele não conseguirá obter outros empréstimos. Mas o outro ponto que garante o credor é a existência de um patrimônio. Então, o patrimônio do devedor é que vai garantir a sua dívida. No passado, havia a possibilidade do credor transformar o devedor em seu escravo, né? Ou tirar uma parte do corpo dele, inclusive aquela história do Shakespeare, né? De que o Mercador de Veneza, em que o agiota exige do protagonista da história o pagamento da garantia do empréstimo que ele não havia saldado, e a garantia é 1 libra de carne do devedor. E o agiota, então, impiedosamente, diz: não, a libra de carne que eu quero é o seu coração. Então vejam como é que isso até dá uma visão poética, dramática a respeito do inadimplemento de uma dívida. Mas nos dias atuais, como eu disse, no Brasil e em muitos outros, de modo geral, no mundo civilizado, não se admite a prisão do devedor, a não ser em casos extremos, como eu disse, da pensão alimentícia, ou a redução do devedor à condição de escravo, ou a morte do devedor, enfim, todas essas soluções pertencem a um mundo já superado pelo atual estágio da civilização. Então, o que garante, enfim, o cumprimento da obrigação é o patrimônio do devedor. Se o devedor tem patrimônio, ele vai ter um acesso melhor ao crédito, não é mesmo? Porque o banco, ao emprestar para aquela pessoa, sabe que aquele empréstimo tem um lastro. Se o devedor não pagar, o banco poderá, por meio de uma execução judicial ou extrajudicial, enfim, poderá se apropriar ou levar parte do seu patrimônio do devedor a uma venda pública, um leilão, do qual se auferirá, então, os recursos necessários ao pagamento da dívida. Ora, se o devedor tem patrimônio e se o devedor, acima de tudo, oferece uma vinculação jurídica desse patrimônio ao pagamento da dívida, isso vai lhe garantir juros muito mais baixos. Por quê? O risco da instituição financeira será muito menor. Daí que os empréstimos com garantia de imóvel, eles vão ter juros baixíssimos, são os menores juros da economia. Se, por um lado, os juros no Brasil para empréstimos sem garantia vão estar aí, quem sabe, por volta de 10% ao mês, um juro de um empréstimo com garantia de um imóvel, ele dificilmente alcança 10% ao ano. Então, vejam vocês, a grande solução da economia brasileira está, de um lado, na formação, claro, de um conjunto social que tenha bens imóveis para garantir o seu giro financeiro. E, de outro lado, na existência de algum órgão que possa congregar essas garantias, que possa dar a essas garantias uma análise e um registro. E que órgão é esse? Exatamente o registro de imóveis. Aliás, o registro de imóveis surgiu no Brasil como registro de hipotecas. Antes de se pensar no
registro de imóveis como um registro de propriedade de imóveis, se pensava no registro de imóveis como um registro de garantias imobiliárias. É claro que as duas coisas estão interligadas e hoje em dia o registro de imóveis ele serve tanto para o registro da propriedade e de outros direitos também que envolvem imóveis, mas serve além do registro da propriedade para o registro das garantias de hipoteca, de alienação fiduciária e outras que a lei possa prever. Então, o registro de imóveis é um instrumento de melhoramento, vamos dizer assim, um instrumento que beneficia a economia nacional. Se os imóveis estão regularizados no registro de imóveis, o industrial, por exemplo, pode obter empréstimos a juros baixíssimos para desenvolver a sua indústria. O agricultor, aquele investidor do agrobusiness, ele pode obter empréstimos a juros muito baixos para desenvolver a sua produção agrícola, pecuária. E não é só isso. A manicure ou o açougueiro podem obter empréstimos com juros baixíssimos para o aperfeiçoamento do seu negócio, do seu estabelecimento. Então, a propriedade imobiliária registrada no registro de imóveis e tendo o registro de imóveis como um polo concentrador de todas as informações a seu respeito, é um elemento que é extremamente útil ao desenvolvimento econômico de um país. Vocês vejam que no sistema da common law, onde não há registro de imóveis, onde há, como eu falei, apenas o mero arquivamento do contrato, não há esse instrumento. As garantias imobiliárias elas vão se valer apenas do que as pessoas estão ali declarando. Não há um lugar onde o credor possa obter uma certidão de que aquele determinado imóvel, por exemplo, já serve de garantia a outro ou a outros empréstimos. Então, o registro de imóveis, no nosso sistema, ele tem essa função de concentrador das informações a respeito de um imóvel. Alguém quer saber quem é o proprietário de um imóvel? Vai ao registro de imóveis e pede uma certidão. Alguém quer saber se determinado imóvel é objeto de garantia de um empréstimo? Vai ao registro de imóveis e pede uma certidão. Então, essas informações estão ali disponíveis para todos. Além disso, o registro de imóveis ele serve como um grande instrumento de controle tributário. Ora, eu sei que ninguém gosta de pagar imposto, não é mesmo? As pessoas, elas, se puderem, elas não pagam o imposto. Mas no registro de imóveis se atribui ao registrador a função legal de verificar se houve o pagamento do imposto que corresponde ao ato que ele vai registrar. Então, se alguém vai registrar, por exemplo, a compra e venda de um imóvel, sobre a compra e venda de um imóvel, incide um imposto chamado Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. O registrador vai analisar se houve a incidência desse imposto, se ele foi devidamente recolhido. Se um bem é herdado, no momento que se vai registrar o título que surge da execução da herança, o formal de partilha, a carta de abdicação, enfim, o documento que atribui aos herdeiros a propriedade daquele bem que era do falecido, há também a incidência de um imposto, nesse caso, que é o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Ora, esse imposto vai ter o seu recolhimento verificado pelo registrador. Então, o registrador ele vai atuar como um garantidor da ordem tributária, da regularidade do recolhimento dos impostos. Além do mais, se o registro de imóveis congrega as informações sobre quem são os proprietários dos imóveis, isso também vai servir de elemento de informação para o próprio fisco, quando vai cobrar, por exemplo, o imposto predial, o imposto territorial. Essas incidências tributárias vão poder ser conferidas
naquele banco de dados existente no registro de imóveis. Enfim, meus amigos, sem registro de imóveis não há desenvolvimento, não há uma economia saudável com juros baixos. Por isso mesmo, o nosso sistema jurídico nos últimos anos tem evoluído curiosamente, para muitos que acham o registro de imóveis uma coisa anacrônica, o nosso sistema jurídico tem evoluído para dar ao registro de imóveis cada vez mais atribuições. O registrador de imóveis, já desde alguns anos, ele pode realizar o registro de inventários e separações, divórcios feitos por escritura pública. Esses documentos são levados ao registro de imóveis para serem ali registrados ou averbados, né? Depois, claro, no caso das separações, dos divórcios, depois de serem devidamente lançados no registro civil de pessoas naturais, que é outro cartório, é outra especialidade cartorária. Além disso, o registro de imóveis congrega ali os registros ou averbações de ônus sobre os imóveis, de gravames judiciais, como penhoras, indisponibilidades, arrestos, sequestros. Então, o registro de imóveis funciona, como eu disse, como um polo de informações a respeito da propriedade imobiliária. Um grande passo também que se deu nos últimos anos foi a possibilidade de o registrador realizar o chamado procedimento de uso capião extrajudicial, né, pelo qual se regulariza a propriedade imobiliária em poucos meses, quando feita essa mesma regularização na via judicial, por meio de uma ação judicial de uso capião, como regra, se levava alguns anos. Então, isso dá à propriedade imobiliária uma dinâmica muito maior. A REURB também, a regularização urbanística estabelecida pela Lei 3.465, em 2017, ela permite que centenas de milhares de pessoas tenham as suas propriedades regularizadas, devidamente registradas no registro de imóveis e, em muitos casos, sem nenhum gasto, de maneira inteiramente gratuita. Então, quando vocês pensarem assim, registro de imóveis serve para alguma coisa? Serve, sim. E se acabassem com o registro de imóveis, hipoteticamente, o que é uma coisa, eu diria, no nosso sistema absolutamente impossível, se acabassem com o registro de imóveis, vejam só, as pessoas iam ter que se valer de um outro instrumento de garantia da sua propriedade, que seria a análise jurídica por escritórios de advocacia e o seguro dos seus títulos mediante companhias seguradoras, o que certamente acabaria por encarecer e muito mais a condição de proprietário de um imóvel. Certo? Então, meus amigos, se vocês concordam ou se discordam comigo, coloquem aí nos comentários. Vamos debater esse tema. Estamos aqui de peito aberto também para debater essas questões. Antes que alguém diga nos comentários, o que sempre é um argumento que os opositores aos cartórios têm, antes que alguém diga, eu quero dizer que eu estudei a vida inteira para ser registrador de imóveis. Eu sou registrador de imóveis concursado no primeiro grande concurso realizado no estado do Paraná. Meu concurso levou 4 anos para ser concluído, concurso dificílimo. Para chegar a esse concurso, eu estudei por vários anos, fui durante 24 anos advogado no Rio de Janeiro e depois de vários anos de estudo e de magistério jurídico, eu logrei ser aprovado no concurso para titular de registro de imóveis, dentre milhares de candidatos. Então, o registro de imóveis, se no passado, não só o registro de imóveis, mas outros cartórios também, se eram moeda política, se eram distribuídos para os amigos do rei, etc., e isso, hoje em dia, é página virada, não é, meus amigos? Nós temos uma
geração de novos registradores, novos tabeliães, novos oficiais de cartório que são selecionados por concursos dificílimos que não deixam nada a desejar em comparação com o concurso para juiz, para promotor de justiça, para defensor público, para procurador da República. É certamente um campo que é ainda pouco conhecido do cidadão, pouco conhecido da sociedade em geral, né? Sempre esteve envolto em véus aí que não permitiam que as pessoas visualizassem a sua importância, mas eu posso dizer, eu tenho 37 anos de vivência no direito imobiliário, 24 como advogado e 14 como registrador de imóveis, posso dizer que sem registros de imóveis o país não se desenvolveria. Ok? Então, vamos ficando por aqui e eu convido vocês todos a dar o like no sininho do YouTube e também a colocar os seus comentários aí. Um grande abraço a todos. Até a próxima.